Afinal, o hype nos remakes de Diamante e Pérola morreu? Bom, eu acredito que sim. Na verdade, eu acho que não é bem o hype que morreu, porque eu acho que ele nunca aconteceu. Bom, não é novidade que, se tratando dos jogos Pokémon e das últimas gerações, a gente sempre tem uma polêmica envolvida no meio. Parece que é meio que proposital coisas polêmicas acontecerem para aquecer a comunidade. Mas eu acho que até mesmo quem costumava a passar um pano ou enfim, as situações que já aconteceram com Pokémon, dessa vez jogaram a toalha e decidiram simplesmente esperar para ver o que vem aí. Uma coisa é fato, a 8ª geração não traz tantas informações como as gerações anteriores dos jogos Pokémon. Sendo assim, ficamos com uma comunidade bem morna, se não bem fria sobre os jogos Pokémon. Vocês podem perceber que desde o anúncio desses games, eu mal fiz vídeo aqui no canal sobre eles, justamente porque não tem nada para falar sobre eles, a não ser algumas atualizações que a gente já está vendo aí rolando. Ou seja, parece que o jogo está tendo um certo polimento em relação ao primeiro trailer, o que já era um pouco esperado, mas a gente de fato acredita que não vai ter grandes mudanças. Mesmo assim, com seu hype possivelmente morto, quais são suas expectativas para esse remake? Um remake que promete ser aí um remake fiel aos jogos originais Diamante e Pérola. Me diga aí nos comentários, e hoje eu trago para vocês o que eu realmente estou interessado em ver nesse jogo e o que eu, enfim, gostaria mesmo que aparecesse nesses remakes. Bora lá, deixa seu like e vamos conversar. Bom, pessoal, eu acho que uma das primeiras coisas que eu acredito que vá acontecer é a Mega Evolução. E por mais estranho que possa ser aparecer com a Mega do nada aqui, eu acho bem interessante, por exemplo, o que vem sendo feito no anime Pokémon. A Mega Evolução não é morta nesse universo. Vira e mexe, ela acaba aparecendo e ganhando destaque. E o anime continua fazendo presença aí da Mega Evolução e quem sabe, cruzando os dedos, teremos uma coisa é fato. Eu acho muito complicado em simplesmente adicionar Dynamax e Gigantamax em Sinnoh. Teria como? Com certeza teria, com uma história absurda, mas teria como. Se eles quiserem, eles vão conseguir encaixar. Mas só de ver que é um remake fiel, os ginásios não vão ser compatíveis. Então teria que ser num lugar muito específico para usar a Gigantamax. Então eu acho que não vai rolar e a Mega vai acabar aparecendo, até porque eu acredito que, assim como o Pokémon seguindo, a Mega Evolução é uma feature que sempre eles vão trazer para dar aquela empurrada no game, sabe? Então, na minha visão, a Mega Evolução é quase como um fato para os jogos, os remakes de Diamante e Pérola. Porém, eu posso estar aqui sendo um pouco precipitado e um pouco idealista, mas ainda assim eu acho que veremos a Mega Evolução e quem sabe novas Mega Evoluções para alguns Pokémon de Sinnoh, que seria bem interessante também. A gente já tem alguns, né? A Abomasnow é um bom exemplo aí de um Pokémon de Sinnoh que tem Mega, mas um que eu gostaria muito de ver, por exemplo, seria o Mamoswine. Eu acho que seria fenomenal. E quem sabe até mesmo os iniciais de Sinnoh, Infernape, Empoleon e o Torterra. Seria muito legal ver eles mega evoluídos. Então, fico na expectativa, né? Seria interessante ver. Bom, eu citei Pokémon seguindo, e eu acho que esse é um dos mais assim, que eu gostaria de acompanhar nos remakes. Poxa, Camaleão, mas nós vimos o primeiro trailer e eles não mostram absolutamente nada, não tem um Pokémon seguindo. Pois é, a gente não teve ideia de Pokémon seguindo em Isle of Armor até o lançamento, então eu acredito que pode ser aí uma jogada deles colocar o Pokémon seguindo atrás do personagem Chibi. Já não vamos ter provavelmente customização, então, querendo ou não, por mais que seja um remake fiel, seria interessante ter ali um amiguinho ao seu lado, né? No caso, o seu próprio Pokémon. Lembrando que em Diamante e Pérola nós tínhamos o Emmett Square, que era um local onde você conseguia interagir com alguns Pokémon, ver como eles estavam se sentindo, inclusive eles seguiam você. É provável que esse lugar tenha sido o primeiro teste da Game Freak para ver como os Pokémon poderiam reagir, né, seguindo, e como o Nintendo DS iria reagir também.
Então eles fizeram esse pequeno teste e depois, em Heart Gold Soul Silver, nós tivemos os Pokémon seguindo de fato. Em Platinum, eles acabaram adicionando alguns Pokémons extras no Emmet Square, mas ainda assim, não era algo tão grandioso. Fica a questão, se eles adicionarem os Pokémon seguindo agora, nesse remake, qual será o grande, o auge para fazer no Emmet Square? Talvez eles poderiam adicionar outras coisas, mas que seria realmente broxante passar na Emmet Square e só lá a gente ter o Pokémon seguindo, sem dúvida seria. Então eu espero que não seja assim. Espero que eles já adicionem os Pokémon seguindo de vez. E, bom, é um remake fiel, né, Camaleão? Você vive falando de remake fiel, talvez não vai ter. Eu acho que a gente tem que ter bom senso também. Remake fiel, mas não impede de ter algumas adições interessantes nesse remake. Então, eis a questão. De qualquer forma, eu queria muito ver essa feature do Pokémon seguindo junto com o personagem. Bom, o meu próximo desejo é, sem dúvida, um service de Galar. Pois é, na minha visão, não teremos o Dynamax e o Gigantamax, mas Galar é muito carente de conexões com as outras regiões. Então, eu gostaria de ver um pouquinho de service dessa região. Talvez alguns personagens aparecendo no remake, dando um rolê em Sinnoh, às vezes batalhando com eles, descobrindo alguma coisa fenomenal sobre eles nessa região. De qualquer forma, eu queria ver um pouquinho mais de Galar nas outras regiões. E por que não começar com Sinnoh? Então, um service de Galar, mesmo que não seja o Dynamax e o Gigantamax, sem dúvida seria interessante de acompanhar. Então, fico aí na expectativa de pelo menos alguns personagens, quem sabe até mesmo o próprio Leon aparecendo na região de Sinnoh e quem sabe a gente conseguindo derrotar ele, não sei. Talvez seja demais, né? Outra possibilidade seria eles trazerem uma coisa que a Bia começa a fazer no anime Pokémon, que ela fica viajando por diversas regiões para treinar com personagens, no caso líderes de ginásio, tipo lutador. E aí seria legal, quem sabe a gente vê uma Bia aparecendo no ginásio da Meiline? Seria bem legal de acompanhar, hein? Ah, uma outra coisa que eu adoraria ver é um pouco de influência de Kalos nessa região com a Fantina. Pra quem não sabe, a Fantina ela é uma líder de ginásio, mas ela também participa dos contests, que é uma coisa também que eu espero que esteja presente nesses jogos. Mas seria interessante que eles deixassem canon o fato dela ser de Kalos, justamente porque ela já traz algumas referências, algumas frases que remetem à França. Então, quem sabe eles, começarem a trazer algumas referências para Fantina, até mesmo contar um pouquinho, quem sabe, das performances, que não é algo elaborado nos jogos, mas no anime, ainda assim, seria legal ela falar um pouquinho de Kalos e o interesse dela, nos concursos, talvez ter surgido mais por conta disso. Então, cruzo meus dedos também para que eles tragam essa referência para Fantina, até porque aparentemente ela não é de fato de Sinnoh, então gira aí a teoria que ela seria da região de Kalos. Vamos cruzar os dedos para que isso aconteça. Bom, sonhar pode, nesse vídeo pode, eu acho que eu sou obrigado por uma questão moral, depois de toda a encheção de saco que eu fiz nos remakes de Rubi e Safira, referente à Batalha da Fronteira. A gente sabe que, por mais que a Batalha da Fronteira não tenha sido introduzida nos jogos Diamante e Pérola, e sim no Platinum, ainda assim, eu acho que seria muito legal a adição, dessa vez, da Batalha da Fronteira. Eu sei que em Hoenn nós tivemos aquela maquete que dá ódio só de ver, mas ainda assim, é uma esperança. Eu acho que seria muito legal se eles adicionassem, porém, assim, sendo um pouco pé atrás, mas ainda sonhando, eu não acho que eles deixariam tão elaborada como era em Platinum. Mas dessa vez eu acho que a Batalha da Fronteira consegue fazer o seu retorno, e quem sabe, até mesmo, trazendo algumas coisas a mais para essa Batalha da Fronteira, quem sabe personagens que a gente não conhecia, ou personagens que a gente conhecia estão presentes na Batalha da Fronteira agora. Então, a Batalha da Fronteira é, sim, uma das minhas vontades para que aconteça nesses jogos. E, bom,
siga em frente. Outra coisa que eu gostaria muito em Sinnoh, mesmo sabendo que é uma região gelada, seria a adição de alguns pokémons extras do tipo fogo. Sinnoh não possui muitos pokémon desse tipo. Então, agora, depois de 4 gerações extras, né? É possível, quem sabe, adicionar um ou outro pokémon de fogo ali. Só para não ficar preso aos que já possuem, né? Já existem nessa região. Então, eu sei, eu continuo pregando meu caixão com um remake fiel. Mas não teria o porquê adicionar um ou outro Pokémon de fogo extra pra gente contornar um pouquinho melhor o time e não ficar preso sempre nos mesmos Pokémons de fogo. Eu acho que agora tem uma desculpa para adicionar um ou outro ali no meio. Bom, eu gostaria. Por fim, e não menos importante, eu acho que inclusive eu compartilhei com o pessoal no meu Twitter, é o Pokétech, que é aquele reloginho que fica com o protagonista. De fato, ele está presente. Mas eu realmente estou curioso para como eles vão aprimorar esse aplicativo para uma tela só. Eu tenho algumas ideias. A primeira é que ele seria integrada no próprio menu do jogo. Ou seja, quando você abrir o menu ser o próprio Pokétech. E algumas partes desse menu, elas acabam sendo minimizadas e ficam na telinha ali do lado do personagem. Seria muito legal. Essa, sem dúvida, eu acho que é a mais provável que vá acontecer. A segunda seria eles adicionarem o serviço do Pokétech também como um aplicativo de smartphone. Ou seja, você poderia usar ele nos jogos, mas se você quisesse um pouquinho de mais facilidade e interação, seria legal adicionar ele também ali no seu smartphone. Eu acho que seria sensacional se eles fizessem um appzinho ali, né, para poder deixar as funções. E quem sabe adicionar funções extras para o Pokétech, já que passou tanto tempo. Seria legal ali ver algumas funções extras. Eu não vou mentir, o meu maior hype atual é com essa feature. Porque quem jogou Diamante e Pérola sabe que era uma feature extremamente útil, muito legal de jogar. E ela fazia muito sentido no Nintendo DS. Então, agora nós estamos no Switch. Me pergunto como eles vão querer trazer isso. Mas fico na expectativa para que ainda continue sendo uma forma de interagir e se divertir com esse aplicativo. Então, vou ficar aqui nessa expectativa, beleza? No mais, pessoal, essas são as minhas vontades em relação a esse game. Tá tudo muito cru, tá tudo muito congelado, né, de informação. É uma pena, porque na época de Omega Ruby e Alpha Safira era vídeo toda semana, às vezes 2 ou 3, sobre os lançamentos dos jogos. E agora está tão vazio que se a gente der um grito, né, dá até um eco na cabeça sobre as informações, porque não tem absolutamente nada pra gente conversar sobre esse game. Mas fico aqui na esperança, fico na expectativa. Quero saber de vocês, o que vocês gostariam, o que vocês concordam que eu quero que seja, né, colocado no game, e o que vocês não concordam. E me fala também aí o sonho de vocês para esses games. Eu sei que muitas vão vir com a piadinha, eu quero que ele seja refeito, mas é isso, é o que tem. E eu quero saber, você vai comprar? Você não vai comprar? Me diga aí nos comentários. Vai esperar pra ver? Bom, eu aconselho, espera pra ver. Vê comigo, beleza? Um forte abraço, a gente se vê logo logo. Fui, pessoal.